Você sabia que a fé de alguém pode ser sim medida, ela pode ser mensurada? Hoje, sábado, eu gostaria de tratar com você um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, o seguinte: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Que lindo isso, né? O apóstolo Paulo falando a uma igreja, ele está dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vós. Por quê? Porque a fé de vocês é uma fé crescente, é uma fé que aumenta, é uma fé que está crescendo muitíssimo. Bom, ao longo da Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, mesmo com o próprio Jesus Cristo, eu vejo o próprio Cristo elogiando alguns por conta de uma fé grande e também apontando a falta de outros por conta de uma fé pequena. Só para você lembrar, você lembra daquele episódio em que o Jesus Cristo anda sobre as águas, em Mateus 14? E aí lá na altura do versículo 31, é um episódio em que o próprio Pedro, diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. E o Pedro foi. E o Pedro começa a andar sobre as águas e em determinado momento ele sente o vento forte, ele observa aquela tempestade, as circunstâncias ao redor, aí acabam sendo um efeito dominó, né? Ele tem medo e porque ele tem medo ele começa a naufragar. E aí quando ele afunda, Jesus o livra, Jesus estende a mão, segurou o Pedro e aí Jesus lhe disse em Mateus 14, 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer que naquele momento a fé de Pedro demonstrou-se pequena. O tamanho, a medida de fé para aquele momento de Pedro foi uma fé pequena, apontada inclusive pelo próprio Jesus como sendo uma fé pequena. Já o oposto, em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21, a Bíblia conta a história da mulher cananeia, aquela que foi atrás de Jesus porque tinha uma filha, segundo palavras dela mesma, miseravelmente endemoniada. E ela vem gritando, clamando, Jesus não responde a princípio, os discípulos falam para Jesus, a mulher vem gritando: é isso, o senhor não vai atender, despede ela então, manda ela embora, até que ela finalmente alcança Jesus, ela se prostra, ela adora Jesus e Jesus diz que não ia tirar o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Acho que você deve se lembrar dessa história. Pois é, eu quero ler a resposta dessa mulher na altura do versículo 28. Ela diz: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. De novo, grande é a tua fé. Enquanto em determinados momentos Jesus apontava para alguém que demonstrava uma fé pequena e apontava esse problema, isso como sendo um problema, está aí, a sua fé é pequena. Jesus também fazia questão de demonstrar e apontar quando a fé era grande, como nesse caso que nós acabamos de ver. Eu olho para estes textos ao longo da Bíblia Sagrada, percebo que a nossa fé precisa ser exercitada. Ela precisa ser, como diz o texto, como um grão de mostarda, como uma semente, que pode ser a princípio pequena, mas ela nascendo, ela cresce, ela brota, ela cresce, até atingir o seu ápice e frutificar, dar frutos para a glória de Deus. Desejo a você e oro para que você se apresente diante de Deus com uma fé crescente em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por este sábado. Dá-nos, Pai, um final de semana de fé crescente, de fé abundante. Queremos crescer, queremos progredir, queremos avançar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.